Quanto tempo mais você vai continuar esperando para se sentir suficiente? Quantos dias mais vai viver com medo de decepcionar, de não se encaixar, de não estar à altura? Hoje você não precisa de mais desculpas, precisa de decisão. Obrigue-se a construir uma autoestima de aço, mesmo que tudo esteja tremendo por dentro. Porque ninguém vai fazer isso por você. E porque continuar duvidando de si mesmo só te rouba vida, te rouba oportunidades, te rouba o poder de ser quem você nasceu para ser. Este é o momento de tomar o controle, de romper a voz interna que te sabota e de se reconstruir a partir da força, da disciplina e do respeito absoluto por quem você é. Porque quando você muda por dentro, tudo muda lá fora. Antes de começar, quero que vá direto aos comentários e escreva esta frase com determinação e sem desculpas. Hoje me obrigo a acreditar em mim. Sou estoico. Escreva agora mesmo, não pense demais. Faça com firmeza, como um compromisso com você mesmo. Está comprovado que o cérebro começa a se reprogramar quando você escreve suas decisões com intenção. Então deixe sua marca ali embaixo, faça isso com o coração e comece a transformar sua mente a partir deste exato instante. Número 1. A autoestima nasce do apreço e do respeito que você tem por si mesmo. Olhe ao seu redor. Vivemos em uma época em que as aparências dominam tudo, onde muitas pessoas se sentem vazias, inseguras, ansiosas, só porque sua última postagem não teve curtidas suficientes ou porque alguém deixou de segui-las. Mas sabe o que é mais triste? Que elas esqueceram o essencial, o verdadeiro valor não se mede por aplausos digitais, mas pelo amor que você é capaz de se dar quando ninguém está olhando. A autoestima não se compra, não se constrói com filtros ou validação externa. A autoestima real nasce quando você decide se respeitar, quando escolhe não se comparar, quando entende que sua história é única e que sua essência não precisa de aprovação. Pare de olhar para fora em busca daquilo que só pode encontrar dentro. Ninguém lá fora pode te dar uma autoestima duradoura se você mesmo não se considerar digno, valioso e suficiente. Você pode ter 1000 seguidores e ainda assim se sentir só. Pode receber elogios o tempo todo e ainda assim se desprezar em silêncio. Porque se não houver amor próprio, tudo o que vier de fora será apenas uma ilusão que desmorona com a primeira crítica. A solução não está em convencer o mundo do seu valor, mas sim em convencer a si mesmo. Não é fácil, eu sei, mas é o único caminho. Comece deixando de alimentar sua mente com conteúdos que te enfraquecem. Se você está seguindo pessoas que te fazem sentir insuficiente, que vendem vidas falsas, que só mostram sucesso e perfeição, então você está permitindo que sua autoestima se desgaste dia após dia. Ninguém que se ama de verdade escolhe isso para si. Seja mais consciente com o que consome. Sua mente precisa de referências reais, não de fantasias inalcançáveis. Siga pessoas que te inspiram pela verdade, pela autenticidade e não pela aparência. E acima de tudo, comece a se olhar com novos olhos, não como alguém que precisa ser melhor, mas como alguém que já tem valor apenas por existir. O estoicismo nos ensina algo poderoso: não dependa do que não está sob seu controle. E a opinião dos outros, o número de seguidores, a validação externa, nada disso está realmente sob seu controle. O que você pode controlar é como fala consigo mesmo, como se trata, como se olha no espelho. Você pode escolher se respeitar hoje, pode escolher se valorizar, mesmo que ninguém te aplauda. Pode construir uma fortaleza interior que não treme com os ventos da crítica. Essa é a verdadeira liberdade. E essa é a verdadeira autoestima. Pratique pequenos atos de amor próprio todos os dias. Fale consigo com ternura, não com julgamento. Celebre suas conquistas, mesmo as menores. Perdoe-se pelos erros do passado. Agradeça por quem você é, não por aquilo que os outros dizem que você deveria ser. E lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa se lembrar de quem você é. Porque quando você aprende a se amar sem condições, tudo na sua vida começa a mudar. Seus relacionamentos, sua confiança, sua energia, tudo se transforma de dentro para fora.
Chega de procurar fora o que sempre esteve dentro. Chega de esperar que alguém te valorize para então começar a se valorizar. Hoje é o dia em que você decide se amar sem desculpas, em que reconhece que sua história, com suas luzes e sombras, merece respeito, em que para de se punir por não ser perfeito e começa a se abraçar como ser humano. Porque quanto mais você se ama, menos aceitará migalhas. Quanto mais se valoriza, menos se colocará em lugares onde não é reconhecido. Quanto mais se respeita, mais eleva seu padrão de vida. Então, se você está ouvindo isso, pare por um segundo. Pergunte a si mesmo com sinceridade: quanto amor estou me dando hoje? Quanto estou me respeitando? Estou sendo meu abrigo ou meu inimigo? E se a resposta não te agradar, não se culpe. Apenas recomece, porque sempre é um bom momento para curar. Sempre é um bom momento para se escolher. Sua autoestima não está perdida. Ela só está esperando que você volte para si. Faça isso com coragem. Faça com compaixão. Faça por você. Porque quando você se ama de verdade, torna-se imparável. Número 2. Curar sua história te devolve o poder pessoal. Às vezes, a voz que mais te feriu não vem do presente, mas do passado. Palavras que te marcaram, comparações que te fizeram se sentir menor, momentos em que olharam para você com desprezo ou te ignoraram quando você mais precisava ser visto. Essas experiências, mesmo que já tenham passado, muitas vezes continuam vivas dentro de você. E o mais perigoso não é o que aconteceu, mas o que você passou a acreditar sobre si mesmo por causa daquilo. Crenças como não sou suficiente, ninguém vai me amar, não sirvo para nada, foram sendo plantadas na sua mente sem que você percebesse. E hoje, anos depois, são essas feridas abertas que sabotam sua autoestima, seus relacionamentos e sua paz interior. Por isso, não basta repetir frases positivas diante do espelho. É preciso ir mais fundo. Ter coragem de olhar para trás, não para ficar preso, mas para entender. Para identificar de onde vêm essas inseguranças, essa necessidade constante de aprovação, esse medo de decepcionar ou de não se encaixar. Porque só quando entendemos a origem de uma ferida é que podemos começar a curá-la com compaixão. E curar não significa esquecer, mas se libertar do poder que essas experiências têm sobre você. Há muitas pessoas que aparentam confiança, que sorriem e se mostram fortes, mas por dentro carregam uma bagagem de dores não resolvidas. Se comparam o tempo todo, vivem com ansiedade, ou sabotam tudo de bom que recebem porque, no fundo, não se sentem merecedoras. E não é porque não têm valor, mas porque há partes da sua história que ainda não foram ouvidas, validadas e acolhidas. Você merece ser livre disso. Merece se olhar sem culpa, sem vergonha, sem medo. Mas essa liberdade só chega quando você tem a coragem de reconhecer sua dor e trabalhar pela sua cura. O estoicismo nos lembra que o passado não deve ditar o nosso presente. O que aconteceu não está sob nosso controle, mas a nossa resposta está. Marco Aurélio dizia que não nos afeta o que acontece, mas sim como interpretamos o que acontece. E você pode ressignificar sua história. Pode escolher que aquilo que te feriu não te defina, mas te fortaleça. Você não é suas feridas. Você é quem escolhe curá-las. Comece com honestidade. Pergunte a si mesmo quais frases negativas eu repito todos os dias. De onde elas vêm? Quem me fez acreditar nisso? Isso é mesmo verdade? Escreva essas respostas. Olhe para elas com compaixão. Essa crítica interna não é a sua voz. É o eco do que outros disseram quando você ainda não sabia se defender. Mas hoje você sabe. Hoje você pode se falar de outro jeito. Hoje você pode dizer a si mesmo: eu tenho valor, eu mereço, eu me perdoo. Se for preciso, busque ajuda. Um terapeuta, um mentor, uma guia. Você não está sozinho. Existem ferramentas que podem te ajudar a se reconstruir por dentro. Não sinta vergonha por precisar de apoio. Pelo contrário, é um ato de coragem reconhecer que você quer se curar. Você também pode praticar exercícios de perdão. Feche os olhos e visualize-se diante daquela sua versão mais jovem, a que sofreu, a que não entendia, a que só queria amor. Abrace essa criança. Diga que a guerra acabou, que hoje você a escolhe, que hoje você a protege e, acima de tudo,
não se julgue por ter acreditado em mentiras sobre si mesmo. Todos nós já fizemos isso em algum momento. Mas hoje você tem o poder de escolher uma nova verdade. Uma verdade baseada no amor, no respeito, no valor. Essa verdade vai te fazer caminhar de cabeça erguida, sem precisar esconder suas cicatrizes, porque cada uma delas conta uma história de superação. Você não foi fraco por ter sido ferido. Você é forte porque está disposto a se curar. Cada passo que você dá em direção à sua cura fortalece sua autoestima de forma real. Porque você já não precisa de validação, só de conexão consigo mesmo. E quando começa a viver a partir disso, da aceitação, do respeito pela sua história, tudo muda. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, suas decisões mais firmes, sua vida mais autêntica. Hoje é um bom dia para parar de lutar contra o passado e começar a construir uma autoestima baseada no amor verdadeiro. Não pelo que você conquista, nem por como os outros te veem, mas porque decidiu se ver com novos olhos. Os olhos de quem se cansou de sofrer e escolheu se curar. E isso é um ato de amor que transforma vidas, especialmente a sua. Número 3. A reprogramação mental por meio de afirmações conscientes transforma a realidade interior e exterior. Tudo o que você diz a si mesmo todos os dias deixa uma marca em sua mente. Cada pensamento repetido, cada palavra que você pronuncia, vai moldando sua maneira de sentir, reagir e viver. E o mais surpreendente é que, muitas vezes, você nem percebe que passou anos repetindo mensagens que não te constroem, te sabotam. Frases como "não sou suficiente", "sempre fracasso", "ninguém me ama" não são apenas palavras, são códigos que sua mente interpreta como ordens. E o problema é que sua realidade começa a se moldar segundo essas ordens. Sem perceber, você começa a agir como se aquilo fosse verdade. Mas aqui está a chave, assim como uma programação negativa te limita, uma reprogramação consciente pode te libertar. Sua mente é como um terreno fértil. Se você planta lixo, colhe confusão, medo, insegurança. Mas se planta amor, consciência e afirmações poderosas, colhe clareza, força e bem-estar. A linguagem que você usa consigo mesmo não é neutra. Ela tem poder. Poder para te destruir ou te transformar. E esse poder está nas suas mãos todos os dias. Se você começa a escolher conscientemente quais afirmações repete, sua mente começará a se adaptar, como qualquer sistema que recebe uma nova instrução. Imagine começar cada manhã diante do espelho, olhando para si com respeito, sem julgamento, e dizendo: "Hoje eu sou suficiente. Hoje me respeito profundamente, mereço tudo de bom que a vida tem para me oferecer." Não importa se no começo você não acredita. O que importa é plantar com intenção, dia após dia. Porque aquilo que hoje parece forçado, amanhã pode se tornar uma convicção inabalável. A repetição intencional tem um efeito biológico. Ela cria novas conexões em seu cérebro, novas rotas neurais, e com o tempo, essas rotas se tornam sua nova identidade. Segundo o estoicismo, não controlamos tudo o que nos acontece, mas controlamos como interpretamos o que vivemos. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos afeta, mas sim a opinião que temos sobre o que acontece. E o que é uma afirmação senão uma opinião que você escolhe manter sobre si mesmo? Se você decide se ver como alguém digno, capaz e em crescimento, essa será a experiência que sua mente começará a gerar. Porque a mente segue aquilo em que acredita. E se você decide acreditar em seu poder, em seu valor e na sua luz, tudo ao seu redor começará a refletir isso. Você não precisa de afirmações longas ou complicadas. Só precisa de compromisso. Escolha 3 frases que representem a pessoa que você quer se tornar. Escreva-as, leia ao acordar e antes de dormir. Diga em voz alta diante do espelho com intenção.
Repita quando surgirem pensamentos negativos. Não faça isso de forma automática, faça como se sua vida dependesse disso, porque na verdade depende. Seu estado emocional, suas decisões, sua energia, tudo é influenciado pelo seu diálogo interno. E se algum dia for difícil acreditar, se parecer que você está repetindo uma mentira, pare e lembre-se disso, sua mente não distingue entre o real e o repetido. Se você repete algo com frequência e intensidade suficientes, seu cérebro aceitará como verdade. Essa é a base da transformação. Então não importa o quão bagunçados estejam seus pensamentos agora. O que importa é que você tem a ferramenta para reconstruí-los. Quando você começar a praticar afirmações conscientes, algo curioso acontecerá. Você começará a sentir menos culpa, menos ansiedade, menos comparação. Porque ao se tratar com amor, sua mente deixará de te atacar. Você deixará de ser seu pior inimigo e passará a ser seu maior aliado. E quando essa aliança interna se fortalece, o mundo exterior reage de outra forma. As oportunidades surgem, os relacionamentos se curam e sua energia se transforma. Transforme suas afirmações em um ato sagrado. Não as veja como um ritual superficial, mas como uma declaração de fé em si mesmo. Porque cada vez que você escolhe uma palavra com poder, está construindo uma versão mais consciente de quem você é. E com cada repetição, você ativa dentro de si a possibilidade de um novo começo. Hoje você pode começar a transformar sua realidade. Não com mágica, mas com intenção. Escolha suas palavras. Fale consigo com respeito. Plante amor onde antes havia dúvida. E verá como pouco a pouco, sua vida começa a refletir a beleza dessa nova programação. Porque quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Tudo começa a florescer. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma frase. Uma frase que hoje você pode escolher. Número 4. Não desperdice energia resistindo ao que não muda. Use essa força no que você pode moldar. Pare de lutar contra si mesmo. Pare de se exigir perfeição, de carregar uma lista interminável de defeitos que, por mais que tente, você não consegue apagar. Há coisas em você que não vão mudar. E isso não é um problema. É uma verdade que, se você aprender a abraçar, pode se tornar uma força transformadora. Porque a verdadeira autoestima não nasce de se transformar em outra pessoa, mas de aceitar profundamente quem você já é. Só quando você para de rejeitar partes de si, pode começar a crescer a partir do amor e não da luta. Olhe para si com honestidade. Quais aspectos em você tenta mudar há anos, sem sucesso? Talvez sua altura, seu passado, seu temperamento natural, sua história familiar, todos carregamos elementos imutáveis. E o erro é pensar que, para se amar é preciso mudá-los. Mas e se o caminho verdadeiro for aceitar o que não pode ser alterado e direcionar sua energia para aquilo que sim, está ao seu alcance? Aceitação não é resignação. É lucidez, é saber onde você realmente tem influência e onde está apenas desperdiçando energia tentando forçar o que não depende de você. Faça este exercício, pegue uma folha e divida em 2 colunas. Em uma, escreva o que você não pode mudar. Na outra, o que pode transformar. Você vai se surpreender. Porque ao enxergar com clareza os próprios limites, também começa a perceber suas possibilidades. Por exemplo, talvez você não possa mudar certas feridas do passado, mas pode trabalhar em como as interpreta hoje. Não pode mudar sua história, mas pode decidir qual narrativa construir a partir dela. E quando você aceita de verdade, algo milagroso acontece e a frustração diminui, a ansiedade se dissolve e você começa a caminhar com mais leveza. Não mais a partir da culpa ou da necessidade de provar algo, mas da decisão consciente de melhorar aquilo que está ao seu alcance. Porque agora sua energia está focada. Agora você está em paz com quem é, enquanto constrói quem pode se tornar. O estoicismo ensina que não devemos desejar que as coisas sejam como queremos, mas sim desejar que sejam como são. Epicteto dizia com clareza: faça o melhor com o que está ao seu alcance e aceite o resto como vier. Aplicar essa filosofia à autoestima é poderoso, porque você para de viver reagindo a tudo o que não pode controlar.
e começa a criar a partir daquilo que está nas suas mãos, seus hábitos, suas decisões, seus pensamentos, seu caráter. Isso te dá liberdade. Isso te dá poder. Se há algo em você que pode ser melhorado, faça isso com amor, não com ódio. Não porque você se rejeita, mas porque se valoriza o suficiente para investir no próprio crescimento. Melhore sua saúde, sua disciplina, sua paciência, sua comunicação, mas faça isso sem a pressão de mudar quem você é. Faça pelo desejo sincero de expandir a sua melhor versão. Essa é a verdadeira transformação, a que nasce da autoaceitação e não da rejeição. E se há algo em você que não pode ser mudado, não esconda. Não trate como um defeito que precisa ser ocultado. Trate como parte da sua humanidade, como uma marca de que você é real, imperfeito e por isso mesmo completo. Porque você não precisa consertar tudo para se sentir digno. Só precisa parar de se atacar por aquilo que não pode controlar. Hoje, eu te convido a fazer as pazes consigo mesmo, a parar de lutar contra o que não pode ser mudado, a olhar para esses aspectos com compaixão, a dizer a si mesmo com firmeza: isso sou eu e está tudo bem. E então, a partir desse ponto de partida, com calma trace um plano. Decida o que você pode fortalecer, quais hábitos pode cultivar, que limites pode estabelecer, quais palavras vai começar a usar consigo mesmo. Quando você faz isso, algo profundo muda dentro de você. Sua autoestima não depende mais de se tornar alguém diferente. Ela depende de quanto você se respeita no processo. Depende da sua capacidade de olhar para as suas sombras sem se rejeitar e para as suas luzes sem se engrandecer. Depende da sua decisão de crescer com amor e não com cobrança. Então hoje, escolha aceitar, escolha avançar. Escolha se construir com equilíbrio e não com pressão, e você verá sua mente se acalmar, sua energia se renovar e sua vida começar a se transformar de dentro para fora. Porque quando você aceita sua realidade e melhora o que pode, entra em harmonia consigo mesmo. E isso, sem dúvida, é o início de toda a liberdade verdadeira. Número 5. Comece agora, pare de adiar. Não espere pela segunda-feira, nem pelo próximo mês, nem até se sentir completamente pronto. Não se engane pensando que amanhã você terá mais força, mais tempo ou mais clareza, porque a verdade é esta: o único momento garantido que você tem é o agora, este instante, aqui e agora. E se você não decidir agir neste momento, se não fizer algo pequeno, mas firme, é muito provável que o amanhã seja idêntico ao ontem. Adiar não é descanso, é auto-engano. É uma armadilha sutil que disfarça o medo de lógica, a insegurança de prudência e o estancamento de estratégia. Cada vez que você escolhe o depois, está reforçando na sua mente a ideia de que você não pode, de que ainda não está preparado, de que algo está faltando. Mas nada está faltando. O que está faltando é a decisão. Porque até mesmo um pequeno passo na direção certa tem mais poder do que 1000 planos perfeitos que nunca são colocados em prática. E você sabe disso. Já sentiu isso? Aquela energia que surge quando simplesmente faz o que sabe que precisa ser feito, mesmo com desconforto, mesmo com medo, mesmo sem garantias. É aí que se constrói a verdadeira confiança. A autoestima não se constrói repetindo frases vazias sem ações que a sustentem. Ela se constrói quando você cumpre as promessas que faz a si mesmo. Quando você prova que é capaz. Quando, em vez de falar, você age. Porque cada vez que você age apesar do medo, da dúvida ou do cansaço, você reafirma o seu poder pessoal. Ensina a sua mente que não precisa se sentir motivado para se mover. Só precisa de uma decisão. Faça algo hoje. Não importa se é um passo pequeno. Talvez seja mandar aquela mensagem pendente, acordar um pouco mais cedo, deixar de seguir alguém que te suga energia, desligar o celular para focar em você, sair para caminhar, beber água, organizar seu espaço. Não busque algo grandioso. Busque algo imediato. E faça. Porque ao agir, mesmo que minimamente, você quebra a inércia. Você já não está mais parado. Já não está esperando que a vida mude sozinha. O estoicismo nos lembra que o presente é tudo o que realmente temos. Marco Aurélio escreveu: não deixe sua vida escapar em sonhos do futuro.
Concentre-se no que pode fazer agora. E esse agora, por mais pequeno que pareça, é onde toda a sua transformação se esconde. Porque cada agora que você escolhe conscientemente se acumula, e esses atos acumulados viram caráter, viram força, viram uma autoestima construída sobre ações, não sobre desejos. Você não precisa ter todo o caminho definido, só precisa dar o próximo passo. E confiar que ao caminhar, o caminho vai se revelar. É assim que as mudanças reais são construídas, não com impulsos emocionais que duram um dia, mas com decisões simples repetidas todos os dias. E se você falhar em algum momento, tudo bem. Não se trata de perfeição. Trata-se de consistência, de recomeçar quantas vezes forem necessárias, de começar hoje, mesmo depois de ter falhado ontem, de não desistir de si. Pare de esperar sentir vontade. Pare de esperar pelo momento ideal. As condições perfeitas nunca vão chegar, porque o crescimento real não acontece quando tudo é fácil, mas quando você escolhe avançar mesmo no meio do caos. Hoje é suficiente. Hoje você tem o necessário. Hoje você pode começar. E se não fizer isso agora, quantas vezes mais vai se decepcionar consigo mesmo? A ação, por menor que seja, rompe a barreira da dúvida, silencia o ruído mental, gera clareza, porque é o movimento que gera clareza e não o contrário. Então escolha uma meta, qualquer uma, e dê um passo agora. Não diga que vai fazer depois. O depois é uma ilusão confortável. O hoje é uma promessa cumprida. E se você está ouvindo isso, não encare como uma simples reflexão. Encare como um chamado direto à sua consciência. Como uma porta aberta para se levantar, tomar o controle e se tornar a resposta que está esperando. Porque você pode, mas precisa provar a si mesmo que pode, com ações não com intenções. Faça hoje, mesmo que imperfeito. Faça agora, porque o agora é o único momento onde a transformação é possível. O resto é só desculpa. Número 6. Detecte suas capacidades e transforme-as na sua vantagem. Pare de se concentrar no que você não é, no que te falta, no que não se parece com os outros. Pare de olhar ao redor com olhos de comparação e comece a olhar para dentro de si com olhos de descoberta. Porque a verdadeira autoestima não nasce de corrigir defeitos, mas de fortalecer virtudes. Não se trata de se tornar outra pessoa, mas de se tornar o melhor do que você já é. Todos temos algo que fazemos bem, algo que flui com naturalidade. Algo que quando fazemos nos sentimos vivos, presentes, conectados. Esse algo é a sua semente. E se você cultivar, você cresce. Mas o problema é que muitas vezes, ficamos tão distraídos procurando o que não temos que esquecemos de olhar para o que já possuímos. E esse esquecimento custa caro, custa identidade, custa propósito, custa motivação. Porque quando você não está conectado com seus dons, vive desconectado de si mesmo. Perde a direção, sente-se perdido, sem rumo, e acaba imitando modelos alheios que nunca vão te preencher. Mas quando você descobre sua força, quando foca no que sabe fazer bem, tudo começa a se alinhar. Faça este exercício simples mas poderoso. Escreva uma lista com 3 coisas que você faz bem. Não precisam ser habilidades extraordinárias. Talvez você saiba ouvir, talvez tenha facilidade para escrever, ensinar, organizar, cozinhar, se comunicar, inspirar. Pense naquilo que você faz e que os outros já perceberam em você. Aquilo que você gosta e que te faz sentir útil, real. Depois escolha uma dessas habilidades e se comprometa a dedicar-lhe tempo. Não para provar nada a ninguém, mas para crescer a partir disso. Não busque perfeição, busque constância. Porque quanto mais você cultiva o que já está em você, mais cresce com autenticidade. Você não precisa ser bom em tudo. Só precisa ter consciência do que faz bem e decidir desenvolver isso com intenção. Porque uma pessoa focada nas suas forças avança muito mais do que alguém que se perde tentando corrigir cada fraqueza. E quando você vive a partir do que te fortalece, quando dá frutos com seu talento, sua autoestima se fortalece naturalmente. Porque você não está fingindo, não está competindo, está sendo você. O estoicismo ensina que devemos viver conforme a nossa natureza, e não tentando parecer o que não somos.
Sêneca dizia que uma vida bem vivida é aquela construída com base na virtude interior, e as suas virtudes, suas forças, são sinais de direção, não para se exibir, mas para servir. Porque quando você usa seu talento com propósito, você cresce e eleva também quem está ao seu redor. É importante que você pare de esperar validação externa para aceitar o que já existe dentro de você. Você não precisa de aplausos para acreditar no seu talento. Só precisa usá-lo, praticá-lo, aperfeiçoá-lo, desfrutá-lo. E se em algum momento duvidar, volte para a lista. Lembre-se de quem você é, do que já conquistou, do que é capaz de oferecer. Essa clareza interior é seu alicerce quando tudo ao redor balança. Sua autoestima não se constrói ignorando suas falhas, mas também não se constrói se obsessivamente preso a elas. Ela se constrói ao colocar luz sobre suas capacidades, nutri-las, dar espaço para que cresçam, dar-se permissão para se destacar no que é seu, para parar de pedir permissão para ser quem você é. Porque quando você se reconhece, quando se respeita por aquilo que oferece, não se sente inferior a ninguém. Hoje você pode tomar uma decisão que mudará sua energia, escolher focar no que faz bem, escolher lapidar seu talento, escolher não viver mais a partir da carência, mas da abundância do que você já é. Não espere mais para começar a fortalecer seu caminho. O sucesso não é um destino abstrato, é uma consequência natural de viver a partir do seu centro. E seu centro está onde está o seu dom. Você não está quebrado, você não está incompleto. Só precisa se reconectar com suas forças e caminhar com elas, porque aí está o seu valor. Aí está sua voz. Aí está a versão mais firme, mais livre e mais autêntica de si mesmo. Cultive o que você faz bem, e o resto começará a florescer por si só. Número 7. Estabeleça metas viáveis e realistas para evitar frustrações. Comece sendo honesto com você mesmo, não com aquilo que quer mostrar aos outros, nem com o que esperam de você, mas com a sua realidade. Porque não há nada que destrua mais rapidamente a autoestima do que se propor algo tão distante do seu presente que só tentar já é motivo de frustração. Você não precisa de metas gigantescas que te façam se sentir insuficiente todos os dias. Você precisa de passos concretos, objetivos claros, reais, possíveis, que te levem com constância para perto de quem você quer se tornar. A grandeza não está no impossível, está na constância. Muitas vezes, nos sabotamos por idealismos disfarçados de ambição. Queremos mudar de vida em uma semana, transformar o corpo em um mês, construir um negócio de sucesso sem errar. Mas isso não é motivação, é pressão. E essa pressão acaba te esmagando quando os resultados não chegam. Então você se culpa, se decepciona, começa a dizer a si mesmo que não serve, que não consegue e passa a desconfiar de si. Mas o problema não é você. É que você está exigindo mais do que seu momento atual pode sustentar. Comece com algo que você possa cumprir hoje, algo que não te assuste, algo que te desafie sim, mas que não te paralise. Porque quando você cumpre uma meta, por menor que seja, sua mente começa a confiar em você de novo. É esse eu consegui que constrói a verdadeira autoestima. Não a ilusão de um objetivo inalcançável, mas a evidência de que você está avançando. E é esse avanço que você precisa agora. Torne isso prático. Se quiser melhorar sua saúde, não diga, vou à academia 6 vezes por semana, se você ainda está saindo do sedentarismo. Comece com 20 minutos de caminhada, 3 vezes por semana. Se quiser ler mais, não se imponha um livro por semana. Comece com 10 páginas por dia. Se quiser meditar, não tente ficar 1 hora em silêncio. Comece com 3 minutos, focando na respiração. E quando perceber que consegue, aumente, não por obrigação, mas pela motivação que nasce do progresso. O estoicismo expressa isso com clareza. Não se trata de alcançar o impossível, mas de viver conforme a natureza das coisas. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Mas ele também sabia que as grandes transformações vêm do autocontrole, do passo firme, da constância. Se suas metas não se ajustam à sua realidade atual, elas não são metas, são punições disfarçadas. Ter metas realistas não é se conformar,
é ser estratégico, é ter visão de longo prazo sem perder o foco no agora, é construir confiança sobre fatos, não sobre fantasias. Porque quando você conquista algo real, por menor que pareça, sua mente se acende, seu corpo comemora, sua energia se renova, e essa sensação de conquista se torna combustível para o próximo passo. Faça agora mesmo uma lista de algo que você quer conquistar. Depois divida isso em micrometas. Escreva-as de forma clara, mensurável e com prazos. Não diga quero estar melhor. Diga quero dormir 7 horas nos próximos 5 dias. Não diga quero ser mais disciplinado. Diga vou desligar o celular às 9 da noite durante uma semana. E cada vez que cumprir uma dessas metas, comemore, anote, reconheça. Porque se você não reconhece, sua mente não registra que houve progresso. Não espere ter motivação para agir. Haja para construir motivação. A motivação real não é uma emoção que surge do nada. Ela é o resultado de ver-se avançar, de sentir que é capaz, de provar que está cumprindo com você mesmo. E isso só acontece quando você deixa de criar metas que alimentam o ego, mas destroem a constância. Hoje você pode mudar seu foco. Pode parar de se medir pelo que não alcançou e começar a se medir pelo que está construindo. Passo a passo, meta a meta. Porque quando seu caminho é feito de conquistas reais, sua autoestima cresce com raízes fortes. E essa confiança ninguém te tira. Comece pequeno, mas comece hoje. E não pare. Porque cada passo em direção a uma meta viável não só te aproxima de um resultado, ele te transforma, te fortalece, te reafirma. E isso sim é a verdadeira vitória. Número 8. Afaste-se de ambientes onde você só recebe críticas destrutivas. O seu valor não depende delas. Existem pessoas que não estão te ajudando a crescer, mesmo que se escondam atrás da palavra conselho. Há quem disfarce suas críticas como sinceridade, quando na verdade estão apenas projetando suas próprias frustrações, invejas ou falta de amor próprio. E se você não reconhece isso a tempo, pode começar a acreditar que o que dizem é verdade. Aos poucos, a negatividade deles se infiltra na sua mente e o que antes era confiança se transforma em dúvida. O que antes era motivação vira medo. O que era clareza se torna insegurança. E assim, sem perceber, o seu ambiente começa a moldar sua autoestima. Por isso, um dos atos mais importantes de amor próprio que você pode ter é escolher conscientemente com quem compartilha sua energia. Nem todo mundo merece acesso à sua mente, aos seus sonhos, ao seu processo. Você não precisa continuar em relações que te drenam, que te julgam, que constantemente te fazem sentir que não é suficiente. Você não tem que permanecer onde não é valorizado, nem por costume, nem por obrigação, nem por medo de ficar só. Às vezes, aquele amigo que sempre tem um mas, aquele parceiro que vive criticando, aquele familiar que te ridiculariza, não estão ali para te ajudar, e sim para apagar a sua luz. E se você continuar dando espaço, vai acabar achando que a voz deles é a sua verdade. Mas não é. A crítica deles não é uma sentença. A opinião deles não define o seu valor. A energia deles não deve ser o que guia o seu caminho. E você tem o poder de escolher permanecer num círculo que te prende ou buscar um ambiente que te inspire. O estoicismo ensina que devemos proteger o que temos de mais valioso, a nossa mente. Epicteto dizia que não devemos entregar o controle da nossa tranquilidade aos outros. Quando você permite que as palavras alheias determinem como você se sente, está abrindo mão do seu poder. E o poder pessoal começa quando você decide blindar sua paz. Quando você escolhe que não vai mais aceitar críticas destrutivas como se fossem verdades absolutas. Faça uma avaliação honesta do seu entorno. Pense nas pessoas com quem mais convive, nas que mais influenciam você. Elas te levantam ou te derrubam, te inspiram ou te desanimam. Celebram suas conquistas ou diminuem tudo o que você faz. Se alguém te faz sentir menor com frequência, essa relação não é saudável. Não importa se é antiga, se é próxima ou se é de sangue. Você tem o direito de colocar limites. Você tem o direito de se proteger. Comece a reduzir o contato com aqueles que criticam mais do que apoiam. Não precisa brigar ou cortar de forma brusca.
Basta se afastar, falar menos, se expor menos. E ao mesmo tempo, busque novas conexões. Hoje, mais do que nunca, é possível encontrar comunidades de pessoas que querem crescer, que valorizam o respeito, a empatia, o desenvolvimento pessoal. Cerque-se dessa energia. Abra-se para novas amizades, novos círculos, novas vozes, porque quando o ambiente muda, você muda com ele. Não tenha medo de ficar sozinho por um tempo enquanto limpa seu espaço emocional. A solidão consciente é 1000 vezes mais saudável do que a companhia tóxica. Nesse silêncio, você vai se ouvir melhor, vai se reconectar consigo mesmo, vai começar a lembrar do quanto vale. E a partir dessa reconexão, novas relações vão surgir. Relações que te honram, que te cuidam, que te celebram sem inveja, sem julgamento e sem condições. Sua autoestima não pode florescer se tudo que você ouve é crítica. Ela precisa de afirmação, de respeito, de incentivo. E se você não está recebendo isso dos outros, comece por dar a si mesmo. Fale consigo como gostaria que os outros falassem. Não repita mentalmente o que os críticos disseram. Reescreva seu diálogo interno. Substitua cada ataque recebido por uma afirmação de valor. Aos poucos, essa voz interna vai se tornar mais forte que qualquer comentário externo. Hoje, você pode tomar uma decisão crucial, proteger seu ambiente como quem cuida de um jardim. Tire as ervas daninhas. Regue o que te fortalece. Plante novas sementes. Porque o ambiente ao seu redor é o solo onde cresce sua autoestima. E você merece um solo fértil, limpo, cheio de luz. Então afaste-se, sem culpa do que te machuca, e aproxime-se, sem medo do que te eleva. Número 9. Interagir com pessoas desconhecidas pode enriquecer sua visão de mundo. Você nem imagina o poder que existe em uma conversa breve com um desconhecido. Talvez você apenas diga bom dia, faça uma pergunta, compartilhe um sorriso, mas o que acontece na sua mente vai muito além disso. Você está quebrando uma barreira interna. Está treinando sua capacidade de agir mesmo em meio ao desconforto. Porque é justamente nesse lugar onde você sente nervosismo, dúvida ou insegurança que está o músculo que precisa ser fortalecido. E falar com estranhos é uma das formas mais simples e poderosas de construir uma autoconfiança real. Pessoas que evitam tudo o que é desconfortável não estão se protegendo, estão se limitando. Se você sempre foge de situações onde não tem controle, onde não sabe como será recebido, onde o resultado positivo não está garantido, você está perdendo a chance de treinar uma habilidade essencial, a tolerância à incerteza. E se você quer crescer, se deseja desenvolver uma autoestima sólida, precisa ser capaz de agir mesmo quando não tem todas as respostas. Falar com um estranho não é apenas um gesto social, é um ato de coragem. É um exercício de presença, de iniciativa e de resiliência emocional. Porque talvez a outra pessoa seja seca, ou talvez ela te surpreenda com uma conversa profunda. Mas em qualquer caso, você ganha, porque não evitou o momento. Não ficou preso dentro da sua própria cabeça. Não deixou que o medo decidisse por você. E cada vez que faz isso, sua confiança se expande. Torne isso prático. Da próxima vez que sair de casa, olhe nos olhos de alguém e cumprimente. Se estiver em uma fila, comente algo sobre o clima, sobre o lugar, sobre o que está acontecendo. Se estiver em um transporte público, pergunte as horas, agradeça com intenção. Você não precisa ser brilhante, só precisa ser humano, presente, disposto. Porque ao fazer isso, sua mente recebe um recado claro: eu sou capaz de lidar com o desconhecido. E esse recado vira autoconfiança real. O estoicismo ensina que devemos nos acostumar ao desconforto para fortalecer nosso caráter. Marco Aurélio dizia sem rodeios: devemos nos acostumar com o fato de que a vida nem sempre será confortável, mas sempre será administrável. Falar com desconhecidos é uma prática moderna desse princípio. Porque você sai da sua zona de segurança, encara sua insegurança e descobre que não há problema algum se as coisas não saírem perfeitas. Isso é liberdade. Isso é força interior. O que mais impede as pessoas de crescerem é a obsessão por evitar o desconforto.
Mas toda vez que você foge desses momentos, você se enfraquece, se encolhe, se torna refém da zona de conforto. Em contrapartida, toda vez que você dá o passo, mesmo tremendo, você se fortalece, porque confiança não é ausência de medo, é ação apesar do medo. E não há campo melhor de treino do que o mundo real, o cotidiano, a rua, as pessoas ao seu redor. Não importa se no início você gaguejar, se não souber o que dizer, se a conversa for curta. O valor não está no resultado, está na intenção. No simples fato de que você tentou, que não se paralisou diante do desconforto. Essa é a prova que sua autoestima precisa. Porque a autoestima verdadeira não vem de pensar bonito, vem de agir diferente, de mostrar com atitudes que você é capaz. E o melhor, quanto mais você faz, mais fácil se torna. Sua mente para de enxergar isso como ameaça e começa a se abrir. Você se sente mais leve, mais natural, mais conectado. Isso transforma sua energia social. As pessoas percebem. E você começa a atrair mais oportunidades, mais conexões, mais experiências de crescimento. Não porque mudou quem você é, mas porque parou de se esconder. Hoje você pode começar. Não precisa de um discurso. Só precisa de um sorriso, uma frase, uma presença aberta. Treine esse músculo. Fale. Conecte. Descubra que o mundo não é tão hostil quanto você imaginava. E que você é muito mais forte do que pensava. Porque se você pode conversar com quem não conhece, também pode enfrentar o desconhecido em qualquer área da sua vida. E isso, sem dúvida, é o começo de uma confiança indestrutível. Número 10. Visualize aquele objetivo que dá propósito a tudo o que você faz. Feche os olhos por um momento e faça a si mesmo esta pergunta com total honestidade. O que eu ousaria sonhar se soubesse que não posso falhar? Não pense com limites, não racionalize, não filtre pelo medo nem pelas opiniões dos outros. Apenas imagine. Porque essa imagem que surge quando você silencia o medo é a versão mais pura do seu propósito. É a vida que você realmente deseja. Mas também pode ser a vida que você ainda não se permitiu construir, porque o medo do fracasso se disfarça de realismo e a dúvida veste a máscara da lógica. Muitos não fracassam porque tentaram e falharam, mas porque nunca tentaram, porque nem sequer ousaram sonhar. Cresceram ouvindo que sonhar alto é tolice, que é preciso ser realista, que nem todos conseguem, que isso é para poucos, e acreditaram. Assim nasceu uma voz interna que repete incansavelmente: você não consegue, isso não é para você, você vai fracassar. Mas essa voz não é a sua verdade, é a sua prisão. E ela só pode ser quebrada quando você escolhe olhar além do medo. O grande sonho que você carrega dentro de si não vai parar de chamar. Pode estar enterrado sob camadas de rotina, de obrigações, talvez até de vergonha. Mas ele continua aí. E se você não o escutar, viverá com uma sensação constante de vazio. Porque você não veio ao mundo apenas para sobreviver. Veio para criar, para deixar um legado, para viver com intensidade e propósito. E esse propósito começa quando você se permite imaginar sem restrições. Faça esse exercício. Escreva se puder. Se hoje você tivesse a certeza absoluta de que não vai falhar, o que faria, o que mudaria, o que começaria agora mesmo? Talvez você montasse seu próprio negócio. Talvez começasse a dar palestras, escrever um livro, viajar sozinho, sair de um relacionamento que não te faz bem, estudar aquilo que sempre te apaixonou, se permitiria viver do que ama, seja o que for. Aí está sua verdade. E também estão suas desculpas. Porque logo depois de visualizar isso, surgirá uma segunda voz. Aquela que diz: mas eu não tenho dinheiro, não sei por onde começar, já é tarde, não tenho tempo, o que os outros vão pensar. E é aí que você deve decidir. Se vai viver pelos seus limites ou pelas suas possibilidades. Se vai deixar que o medo seja seu guia ou seu professor. O estoicismo ensina que não devemos temer aquilo que não está em nosso controle, mas sim usar a razão e a virtude para agir sobre o que está. Epicteto dizia: não é o que acontece que te impede, mas a sua opinião sobre isso. E muitas vezes, o que nos paralisa não é a dificuldade externa, mas a história que contamos a nós mesmos.
Mude essa história, e você muda o seu caminho. Você não precisa fazer tudo hoje, mas precisa decidir. Decidir que o seu grande sonho não é uma fantasia infantil, mas uma direção, um norte, uma referência que dá sentido aos seus passos, mesmo que eles ainda sejam pequenos. Você não precisa ter tudo claro, só precisa seguir em frente. Porque no momento em que age, mesmo com medo, você começa a se libertar do medo. Coragem não é ausência de temor, é ação apesar dele. Visualize seu sonho todos os dias. Sinta como seria viver essa vida. Caminhe como se já fosse essa versão realizada de você mesmo. Fale como quem acredita. Cerque-se de ideias, pessoas e ambientes que te impulsionem nessa direção. E lembre-se, o mundo não precisa de mais gente segura, precisa de mais gente corajosa. Gente que, apesar das dúvidas, ousa sonhar alto. Você não está aqui para viver pequeno. Está aqui para expandir, para ousar, para romper as barreiras mentais que herdou e construir uma realidade que reflita a sua grandeza interior. Então sonhe, mas não apenas sonhe. Use esse sonho como ponto de partida, como combustível, como mapa, porque no instante em que você se permite imaginar sem medo, já começou a transformar a sua vida. Número 11. Invista na sua paz e equilíbrio, não apenas na sua aparência física. De nada adianta estar com boa aparência se por dentro você está desmoronando. De nada adianta ter o corpo ideal, o sorriso perfeito, as roupas da moda, se aquilo que você pensa sobre si mesmo quando está sozinho continua sendo julgamento, vazio e comparação. Porque a verdadeira autoestima não nasce do espelho, ela nasce do silêncio, de como você se trata quando ninguém está por perto, do que você acredita merecer, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Você pode receber 1000 elogios e ainda assim se sentir inseguro. Pode ter um físico admirável e continuar sendo refém da validação dos outros. Mas quando você investe em se sentir bem internamente, sua energia muda. Sua confiança deixa de depender do que vem e passa a nascer do que você enxerga em si mesmo. Hoje o mundo está obcecado pela imagem, pelo mostrar, pelo parecer, pelo impressionar. E essa pressão constante fez com que muitas pessoas vivessem presas em busca de aprovação. Se matam na academia, não por saúde, mas por aceitação. Se escondem atrás de filtros, se comparam nas redes sociais, desejam corpos, rostos e vidas que não são seus. E se esquecem de fazer a pergunta mais importante: eu realmente me sinto bem comigo ou só quero parecer bem para os outros? Essa diferença muda tudo. Porque estar bonito é superficial se não há uma base emocional sólida por trás. Investir em se sentir bem é um ato de amor próprio. É escolher cuidar da saúde mental, alimentar a mente com conteúdos que te elevem, cercar-se de pessoas que te respeitem, dormir o suficiente, impor limites, se afastar de relações que machucam, respirar com consciência, conversar consigo com gentileza. Isso não é egoísmo, é responsabilidade, porque você é a única pessoa que vai estar com você até o fim. E se você não fizer as pazes com sua própria companhia, nenhum elogio externo será capaz de preencher o vazio. Comece com o simples. Repare em como você se sente depois de cada coisa que faz. Você se sente melhor depois de passar 1 hora nas redes se comparando, ou depois de ler algo inspirador? Você se sente mais em paz após falar com determinada pessoa, ou sente sua energia drenada? Essa é a sua bússola. Não aquilo que parece certo, mas aquilo que se sente certo. E quando você aprende a seguir essa bússola interna, sua autoestima se torna estável, profunda, verdadeira. O estoicismo ensina que não devemos nos apegar ao que está fora do nosso controle, e isso inclui a opinião dos outros. Epicteto foi claro: se você deseja ser feliz, preocupe-se menos com o que os outros pensam e mais com o que você pensa de si mesmo. Porque o externo é instável. Hoje te elogiam, amanhã te criticam. Mas se você se constrói de dentro para fora, nada disso te derruba. Nada te define além do que você escolhe acreditar sobre si. Cuide do seu corpo, sim, mas como uma extensão do seu respeito, não do seu desprezo.
Alimente-se bem porque se valoriza, não porque odeia o que vê no espelho. Exercite-se para celebrar sua energia, não para punir sua aparência. Vista-se para se sentir você mesmo, não para agradar os outros. Porque quando tudo o que você faz vem do amor próprio, cada atitude se transforma em um investimento no seu bem-estar, não em uma dívida com a sua insegurança. Pratique a autocompaixão. Aprenda a parar o crítico interno. Pare de se repetir que não é suficiente só porque não atinge padrões irreais. A perfeição não existe. O que é real é a paz que nasce quando você aceita suas imperfeições e ainda assim continua escolhendo a si mesmo. Essa é a verdadeira beleza, aquela que se sente, não a que se exibe, a que se sustenta sozinha, sem precisar de aplausos. Hoje, você pode começar a investir no que realmente importa em se sentir bem. Faça uma lista de atividades que te nutrem. Talvez ler, meditar, caminhar, escrever, conversar com alguém que te escute de verdade. Coloque isso na sua agenda como prioridade, porque o seu bem-estar não é um luxo, é a base de tudo. E quando você está bem por dentro, o resto começa a se alinhar. Sua energia muda, sua presença se transforma. Você já não precisa gritar para ser notado, sua paz fala por você. Então sim, cuide da sua aparência. Mas se for investir em algo, que seja em se sentir inteiro. Porque quando você se sente bem por dentro, você brilha por fora, sem esforço. E essa luz interior, ninguém pode copiar, nem apagar. Número 12, fortaleça sua habilidade de lidar com as próprias emoções e compreender as dos outros. Não é o que você sente que te destrói, é o que você faz com o que sente. Não é a raiva, nem a tristeza, nem o medo que te tornam fraco, é não saber como lidar com essas emoções que te leva a agir contra si mesmo. E se hoje você deseja construir uma vida com mais paz, mais clareza e mais autoestima, precisa começar fortalecendo uma habilidade que ninguém nos ensina na escola, a inteligência emocional. Aprender a lidar com o que você sente, compreender sem julgamento, expressar sem ferir e reconhecer também o que o outro sente. Mesmo que pense diferente de você, todos já vivemos momentos em que as emoções tomaram o controle. Situações em que o impulso foi mais forte que a razão, em que dissemos o que não queríamos, em que reagimos sem pensar. Mas o problema não está em sentir, o problema está em não saber o que fazer com o que sentimos. Porque uma emoção mal gerida pode destruir relações, sabotar oportunidades, minar a confiança e alimentar culpas que travam seu crescimento. É aí que começa o verdadeiro trabalho, porque dominar suas emoções não é reprimi-las. Não é fingir que está tudo bem enquanto por dentro você se despedaça. É aprender a observar o que sente, nomear, entender de onde vem e então decidir como agir, com consciência, não com reação. Essa é a diferença entre viver à mercê das emoções ou viver com domínio sobre si. O estoicismo já ensinava isso séculos antes da psicologia moderna. Marco Aurélio escrevia que não devemos eliminar nossas emoções, mas usá-las como sinais que nos informam, e não como mestres que nos comandam. O sábio, segundo ele, é aquele que permanece firme mesmo quando a tempestade interna tenta derrubá-lo, porque a verdadeira força não está em não sentir, mas em manter a integridade mesmo sentindo tudo. Comece identificando seus gatilhos. O que faz você perder o controle? Que situações te colocam na defensiva? Com quem você sempre reage mais do que gostaria? Anote essas situações. Observe-se com honestidade, sem culpa. Depois treine a pausa. Antes de responder, respire. Antes de explodir, pense. Antes de fechar portas, ouça. Essa pausa é onde sua mente se fortalece. E não se trata apenas de você. Trata-se também de entender o outro. Desenvolver empatia, que não é passar pano, mas sim saber enxergar o que está por trás das palavras, dos gestos, dos silêncios. Muitas vezes, a pessoa que mais te irrita está agindo a partir da própria dor, da própria história. E quando você entende isso, consegue responder com menos julgamento e mais clareza. Não se trata de se tornar frio. Trata-se de se tornar estável. Alguém que sabe o que sente, mas não se deixa levar por cada emoção.
que reconhece a raiva, mas não a transforma em agressividade, que vê a tristeza, mas não se entrega a ela, que sente o medo, mas ainda assim age com coragem. Essa é a diferença entre alguém reativo e alguém consciente. Treinar essa habilidade vai transformar seus relacionamentos com os outros e com você mesmo. Você começará a ter conversas mais sinceras, mais profundas. Vai parar de acumular emoções que explodem no pior momento. Vai se perdoar com mais rapidez, perdoar o outro com menos dor. E sua autoestima vai crescer. Porque parte de se sentir seguro é saber que você é capaz de sentir sem se destruir. Faça disso um exercício diário. Não espere perder o controle para cuidar das suas emoções. Medite. Escreva. Faça pausas. Peça ajuda se precisar. Converse com alguém que te ouça de verdade. Não carregue tudo sozinho. E cada vez que conseguir lidar com uma emoção difícil, comemore. Isso também é vitória. Isso também é força. Você não veio a este mundo para ser refém dos seus impulsos. Veio para se dominar, para se liderar, para sentir com profundidade, mas agir com sabedoria. E quando isso se torna o seu estilo de vida, seu mundo interior muda. E com ele, tudo ao seu redor muda também. Porque quem domina suas emoções, domina o próprio destino. Número 13. Aproveite os momentos felizes sem se autocriticar. Pare de olhar para fora, buscando culpados por como você se sente por dentro. Pare de carregar aquele velho roteiro de me machucaram, não me apoiaram, me abandonaram, me criticaram, me decepcionaram, porque enquanto você continuar repetindo essa história, continuará entregando o controle da sua autoestima a pessoas que já nem estão presentes. E o pior, elas nem precisam mais te ferir, porque você mesmo se fere todas as vezes que mantém viva essa culpa. Cada vez que repete que por causa delas, você hoje não pode, mas essa não é a verdade. Essa é uma desculpa disfarçada de ferida, e já não te serve mais. Sim, houveram momentos difíceis. Sim, houve decepções, mas se você está aqui lendo isto, é porque está pronto para assumir o controle. Porque o verdadeiro poder começa quando você decide parar de culpar e começa a se responsabilizar. E não, isso não é a mesma coisa. Culpar é se estagnar, é repetir o mesmo padrão mental, é viver acorrentado ao passado. Assumir responsabilidade, por outro lado, é dizer sim, isso aconteceu, e ainda assim, hoje eu escolho não carregar mais isso. A falta de autoestima talvez não tenha sido culpa sua, mas recuperá-la é sua responsabilidade. Porque ninguém pode curar por você. Ninguém pode mudar o jeito como você se trata, como você se vê, como você se fala. Ninguém pode decidir se você vai continuar como vítima ou se vai se transformar em alguém que se reconstruiu a partir da dor. Essa escolha, por mais difícil que pareça, está nas suas mãos. Sempre esteve, e talvez isso assuste, porque se você não pode mais culpar ninguém, só resta olhar para si mesmo. Mas é aí que mora a liberdade. Porque quando você para de culpar, você se liberta. Quando solta a necessidade de que o outro se arrependa, peça desculpas ou repare, sua alma deixa de ser prisioneira do passado. O perdão não é justificar o que fizeram contigo, é parar de viver a partir da ferida, é não permitir que ela continue te definindo. O estoicismo é claro sobre isso. Você não pode controlar o que os outros fizeram, só pode controlar o que você faz com isso. Marco Aurélio escreveu: escolha não se ferir e você não será ferido. O que isso quer dizer? Que é você quem decide o significado da sua história. Você pode usá-la para justificar sua estagnação ou para impulsionar sua transformação. Essa é sua escolha. E nesse ponto, reside o seu poder. Faça esse exercício com sinceridade a quem você ainda culpa na sua mente, a quem você ainda entrega o volante da sua autoestima, aos seus pais, a um ex-parceiro, a um professor, à sociedade. Identifique. Escreva se for preciso. Depois olhe para isso e diga a si mesmo: hoje eu solto. Hoje eu deixo de carregar isso. Hoje eu paro de ser vítima do que já não existe. Hoje eu me devolvo o poder. Repita isso quantas vezes for necessário.
Isso não é algo que se faz uma única vez. É um processo contínuo, mas vale a pena, porque quando você começa a soltar as culpas, a paz começa a entrar, sua mente se liberta do ruído, sua energia se renova, você já não está mais preso ao que foi, mas comprometido com o que pode ser. Você começa a construir a partir do presente, e o presente é a única realidade que existe. E faz isso por você, não para provar nada a ninguém, não para agradar ninguém, mas porque você merece viver livre de correntes mentais, porque merece se reconectar com o seu valor. Perdoar não é fraqueza. Perdoar é ter força suficiente para não viver mais a partir da dor. E às vezes, o perdão mais importante não é para o outro, é para si mesmo, por ter se julgado, por ter se maltratado, por ter acreditado que valia menos. Solte também essa culpa, olhe para si com compaixão, abrace-se no meio do processo e volte a se escolher. Hoje pode ser o dia em que você muda a postura, em que você para de dizer por culpa deles eu, e começa a dizer a partir de hoje eu, porque sua autoestima não cresce esperando por justiça externa. Ela cresce quando você escolhe curar, mesmo que nunca receba um pedido de desculpas. Quando você escolhe encerrar o capítulo, mesmo que o outro nunca o feche. E quando faz isso, tudo muda. Você se sente mais leve, mais forte, mais presente. Já não reage mais a partir da ferida. Já não vive mais no passado. Você começa a se sentir você, a caminhar diferente, a se tratar com mais respeito, porque fez o mais importante e recuperou o controle sobre a sua vida. E esse, sem dúvida, é o primeiro passo para uma autoestima sólida, profunda e verdadeira. Número 14. Sinta orgulho de si mesmo. Quantas vezes você fez algo admirável e, em vez de reconhecer, minimizou? Quantas vezes alguém te elogiou com sinceridade e você rebateu com um não foi nada, não é para tanto ou mudou de assunto por constrangimento? Esse hábito, disfarçado de humildade, na verdade sabota sua autoestima, porque se você não é capaz de enxergar o próprio valor, não importa quantas pessoas o reconheçam, sua mente continuará agindo como se você não fosse suficiente. E essa é uma das formas mais silenciosas de manter a insegurança viva. Não se trata de vangloriar-se nem de se achar melhor que os outros. Trata-se de honrar o seu esforço, de olhar para trás e dizer, eu consegui isso, eu evoluí, eu superei aquilo, eu cresci, porque quando você se acostuma a ignorar suas conquistas, sua mente passa a focar apenas nos seus erros, e isso desequilibra completamente sua autoimagem. Você não é apenas suas falhas, você também é suas vitórias, seus talentos, suas virtudes, e merece reconhecê-las com orgulho. Existe uma grande diferença entre humildade e negação. Ser humilde não é se diminuir, é saber quem você é sem precisar gritar, mas também é aceitar com gratidão quando os outros reconhecem isso. Cada vez que você recusa um elogio, está ensinando à sua mente que não merece reconhecimento. Mas quando você aceita, quando responde com um obrigado, você reforça seu valor interior. Você reprograma aquela voz interna que te diz que nunca é o bastante. O estoicismo não prega uma falsa humildade, mas sim a virtude consciente. Epicteto ensinava que devemos viver de acordo com nossas capacidades, reconhecendo nossas virtudes com serenidade. Saber o que você faz bem e agir a partir disso não é arrogância, é sabedoria. Porque quanto mais você se reconhece, mais forte sua confiança se torna. E essa confiança, quando bem direcionada, vira exemplo, vira inspiração, vira serviço. Faça um exercício simples, escreva uma lista com suas conquistas, não pense apenas em grandes metas, inclua também os pequenos atos de disciplina, os dias em que você se levantou mesmo sem vontade, os momentos em que foi corajoso, cuidou de alguém, tomou uma boa decisão. Escreva tudo, leia em voz alta, sinta orgulho por cada um desses momentos, permita-se isso, não é vaidade, é merecimento. E a partir de hoje, quando alguém disser você fez um ótimo trabalho, isso me inspirou, parabéns, não rejeite. Diga obrigado, olhe nos olhos, receba como uma afirmação do seu valor,
Porque quanto mais você treina sua mente para aceitar elogios, mais natural se torna reconhecer seu progresso. E quando isso acontece, você já não depende tanto do reconhecimento externo, porque você já está praticando isso por dentro. Há muitas pessoas que trabalharam duro, superaram dores, aprenderam lições valiosas, mas ainda vivem como se não fossem suficientes, porque nunca se permitiram reconhecer tudo o que já fizeram. Não seja mais uma delas. Não viva esperando que alguém te valide enquanto você mesmo se recusa a se aplaudir. Sua dignidade pessoal começa no momento em que você decide se olhar com respeito. Quando você se vê com os mesmos olhos com que olharia alguém que você admira. Se alguém próximo tivesse vivido tudo o que você viveu, você não diria eu te admiro. Então, por que não dizer isso para si mesmo? Por que não mudar essa narrativa interna que faz você se sentir menor do que realmente é? Hoje, eu te convido a caminhar diferente, a reconhecer o seu valor sem medo, a falar das suas conquistas sem culpa, a dizer a si mesmo, com clareza, tenho orgulho de mim, porque cada vez que você faz isso, está curando sua história, está construindo uma autoestima sólida, está rompendo com padrões de invisibilidade que nunca te pertenceram. Sinta orgulho de si, não espere conquistar algo grandioso para isso. O grandioso já é estar aqui, já é continuar tentando, já é crescer mesmo em silêncio. E se hoje você decidir reconhecer isso, se hoje você decidir se validar, algo dentro de você vai florescer, porque quando você se respeita, o mundo sente, e começa a te respeitar também. Número 15. Deixe para trás a necessidade de fazer tudo perfeitamente. Pare de esperar que tudo esteja perfeito para começar. Pare de se exigir ser impecável em cada passo, em cada palavra, em cada tentativa. Porque esse padrão impossível que você se impôs não está te ajudando a avançar, está te bloqueando. Ele te mantém travado, cheio de dúvidas, adiando, se comparando, se frustrando. O perfeccionismo não é disciplina nem excelência, é medo disfarçado. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de que descubram que você é humano. Mas quer saber? Ser humano é justamente o que te torna valioso. E avançar, mesmo com erros, é o único caminho real de crescimento. O problema do perfeccionismo é que ele te convence de que nunca é suficiente, que sempre falta algo, que se não for perfeito não vale. Mas o que você não vê é que cada tentativa imperfeita vale infinitamente mais do que uma ideia perfeita que nunca saiu do papel, porque é a ação, mesmo desajeitada, que transforma. A espera eterna pelo momento certo só paralisa. Sua autoestima não cresce quando você faz tudo certo. Ela cresce quando você age mesmo sem estar totalmente pronto. Cresce quando você erra e se levanta. Cresce quando você se permite aprender em público, se equivocar sem desmoronar, olhar para trás e dizer, não foi perfeito, mas foi real. Essa honestidade com você mesmo vale mais do que qualquer aparência de perfeição. Você não precisa ter tudo sob controle. Não precisa saber tudo, você só precisa começar. E aceitar que no caminho virão erros, dúvidas, momentos desconfortáveis. Mas se você decidir que isso não vai te impedir, já está vencendo. Porque onde muitos paralisam esperando o momento ideal, você estará construindo confiança, passo a passo, não com perfeição, mas com constância. O estoicismo nos lembra: não controlamos os resultados, apenas nossas ações. Sêneca dizia, enquanto vivermos, que possamos continuar aprendendo. Essa é a chave. Viver não é agir impecavelmente. Viver é estar sempre em processo de aprendizagem. E se você está aprendendo, está evoluindo. Se você está corrigindo, está crescendo. O erro não é o inimigo, é o professor. O fracasso não é o fim, é parte do processo. E o progresso não precisa ser limpo, precisa ser verdadeiro. Pare de se punir por cada falha. Pare de se editar antes mesmo de agir. Pare de pensar que precisa ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Nenhum mestre começou sendo especialista. Nenhuma pessoa segura nasceu confiante. Tudo isso se constrói ao longo do caminho, errando, recebendo críticas,
duvidando às vezes, mas continuando sempre. Você também pode, mas precisa soltar a fantasia da perfeição. Faça uma lista de coisas que você tem adiado por medo de não fazer bem. Ao lado, escreva o que você realmente teme: é errar, é ser criticado, é se sentir exposto. Depois pergunte-se: vale a pena abrir mão do crescimento só por medo de não fazer perfeito? Responda com sinceridade, porque na maioria das vezes, o que paralisa não é a dificuldade, é o julgamento que você faz de si mesmo. A partir de hoje, comprometa-se a agir com coragem, não com perfeição. Faça do jeito que puder, com os recursos que tem, com o conhecimento que possui. E então melhore, corrija, aprenda, mas haja. Porque cada ação imperfeita fortalece o seu caráter. Cada passo dado com medo, mas dado mesmo assim, envia à sua mente um sinal claro: eu posso confiar em mim. E isso vale mais do que 1000 planejamentos perfeitos. Olhe para si com mais compaixão. Você não é um projeto que precisa estar impecável. Você é uma história que está sendo escrita. E como toda boa história, haverá capítulos confusos, páginas rasuradas, frases cortadas. Mas o que importa é que você está escrevendo. Em voz alta, com intenção, com coragem. Hoje pode ser o dia em que você para de esperar. O dia em que você escolhe progredir, em vez de tentar ser perfeito. O dia em que entende que não precisa ser impecável para ser digno. Só precisa ser honesto consigo mesmo, comprometido com seu caminho e valente para seguir, mesmo com medo. Porque quando você supera o perfeccionismo, você se autoriza a viver. E isso sim, é a verdadeira perfeição. Se você chegou até aqui, já deu um passo que a maioria não se atreve a dar: olhar para si com coragem e se comprometer com sua transformação. Mas não basta apenas ler, é preciso declarar. Então, se você realmente está pronto para construir uma autoestima inabalável e assumir o controle da sua vida, vá agora até os comentários e escreva: hoje me obrigo a acreditar em mim, sou estoico. Escreva com convicção, como uma promessa para si mesmo. Se chegou até o fim, é porque está pronto para mudar. Agora grave isso na sua mente e deixe escrito, para que não haja mais volta. Porque aquilo que se escreve com a alma, a vida começa a tornar realidade.